Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Confesso que as minhas pernas, o corpo, o braço, cabeça, está tudo trêmulo aqui, viu? Irmãos, eu queria primeiramente agradecer muito ao pastor Jorge, ao pastor Débora, pela oportunidade que eles têm dado para a gente, né? Oportunidade que todos nós temos, né? Aliás, todos nós que aqui estamos hoje já estamos tendo uma bela oportunidade de glorificar o Deus, de bendizer o nome dele, de orar a ele, né? Então, glória a Deus pela vida de cada um de que aqui está. Todos vocês fazem parte da história de cada um. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, porque o Senhor preparou essa família para todos nós, meus irmãos. Sou muito grato de estar aqui hoje. Muitas vezes a essa hora eu estava bebendo no posto Caravan, eu estava falando coisas que desagradavam a Deus, mas hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui como uma família, e uma família que tem muito que crescer ainda. Então, louvado e exaltado seja pela vida de todos vocês e pela essa comunhão que nós temos aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Jó. Oh Deus. Glória a Deus. Capítulo 6, do 11 ao 13. O título para essa mensagem é Esperança em meio ao caos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos vocês acharam? Amém. Então acompanhe com fé a leitura das Escrituras. Assim diz Jó: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós passamos hoje, já fazem 2 anos, um pouco mais, que nós passamos por esse vírus, né? Que nós passamos por crises. Muitos aqui, inclusive eu, sofreram lutos, perderam amigos, perderam parentes, muitos tiveram que se reinventar, porque a crise, a pandemia, toda essa situação acabou mexendo com tudo. Verdade. Então, eu queria tratar hoje sobre isso. O que fazer em meio ao caos? Como que nós fazemos em meio às lutas? Como que nós vamos fazer, irmãos? Eu gostaria de ler com todos vocês, com os irmãos, um desabafo de um irmão meu, cliente. Alguns podem até conhecer ele, que ele perdeu a sua esposa faz mais ou menos 15 dias, 20 dias, 30 dias faz. E ele deu um desabafo no Facebook. Infelizmente, a gente às vezes acaba rasgando a nossa vida no lugar errado e para a pessoa errada. Mas eu gostaria de ler com todos vocês. Ele disse assim, irmãos: e hoje, de fato, o Dia das Mães perdeu de vez todo o sentido de se comemorar. Há 1 ano atrás eu chorava por não ter mais a senhora mãe para comemorar o seu dia. E eu pensando que não poderia ser pior. Vem 2022 e hoje estou sem você. Ele cita o nome da sua amada esposa. Minha esposa e maravilhosa mãe dos meus filhos. Mãe dos meus filhos, para também me deixar só nesta vida sem graça. A máxima se repete: não há o que esteja ruim que não possa piorar. Sigo sem entender. Nunca entenderei. Se um dia alguém se achar preparado para rebater a minha revolta, te convido a sentar com os meus filhos e explicar para eles o porquê Deus levou a mãe deles tão precocemente.
Pois a mim, por favor, não tente, pois não tenho sabedoria bastante para entender e aceitar. Vou seguindo aos trancos e tropeços. Espero que elas estejam bem onde estão e vou tentando responder com responsabilidade a missão de cuidar da nossa família. Amo eternamente vocês, cito o nome da mãe e cito o nome do pai. Irmãos, esse irmão, ele é um servo de Deus, mas ele é um servo de Deus que está ferido, ele é um servo de Deus que está magoado, e a dor traz muitas dúvidas em nossas mentes. E esse servo de Deus hoje se encontra inconformado. Por que Deus recolheu a minha amada esposa? E eu queria entrar justamente na história de Jó. Nós estamos falando de um fato recente, mas eu quero citar um fato muito antigo, conhecido de todos vocês. Acredito que todos vocês lembram da história de Jó, né? E esse texto em que eu estou citando, Jó 6, do 11 ao 13, Jó está conversando com Elifaz, ele está respondendo a Elifaz. E Elifaz diz que o problema por que Jó está passando tudo isso é que ele está colhendo o que ele plantou. Ele diz que Jó está sofrendo porque muito ele deve ter feito de errado contra Deus. E isso daí não é verdade, irmãos. Não é verdade. E nós vamos ver agora, irmãos, como que, mediante o texto, o que nós podemos fazer quando nós se deparamos com essa situação. O que nós podemos fazer quando nós nos deparamos com a perda, nos deparamos com a crise, inclusive crise financeira, que muitos de nós passamos ou passam ainda. Nós, na verdade, estamos lutando para se recompor, né, irmãos? Então, no versículo 11, Jó faz uma pergunta: que esperança posso ter se já não tenho força? Como nós vamos achar força em meio a tanta crise, em meio a tanta luta, em meio a choro? E Jó, versículo 14, Jó, capítulo 14, e versículo 7, inclusive é um texto que o nosso irmão William cita muito, e diz assim: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Irmãos, então, por mais que a gente esteja numa situação ruim, cada um de nós, irmãos, tem aonde correr. Nós temos um Deus verdadeiro, que recolhe, que toma a gente pelo seu braço e nos acolhe. Nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que pode tirar toda lágrima, um Deus que pode tirar toda dor, um Deus que muitas vezes pode não curar, mas Ele pode dar condição para suportar a dor e para testemunhar segundo Ele quer. Irmãos, Isaías, versículo 40, Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, lembra que a primeira pergunta que Jó faz é: que esperança posso ter se já não tenho força? Então nós falamos de como ter esperança, em quem depositar a nossa esperança. E nós vamos falar da força. Isaías 40, 29 ao 31 diz que Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansaram e se fatigaram, e os moços caíram, mas os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amados irmãos, o Senhor no Novo Testamento diz que: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei do fardo. Amados irmãos, às vezes o fardo nosso está pesado, sim. Nós temos as nossas lutas, como nós já vimos falando aqui, né?
e muitas vezes não é fácil. E como a gente viu nesse texto desse meu irmão e amigo que eu ajudei a carregar o caixão da sua coisa esposa. Às vezes a gente leva o nosso fardo para o lugar errado. Às vezes a gente leva a nossa luta para o Facebook. Às vezes a gente leva o nosso cansaço, a nossa decepção no status do WhatsApp, irmãos. Quantas vezes nós não vemos maridos ou esposa rasgando a vida, atacando o seu cônjuge pela internet, amados? E não é esse o lugar que nós temos que depositar a nossa confiança. Tudo que nós temos que fazer, irmão, é levar o nosso fardo para o nosso Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que vai carregar o seu fardo, Ele que mais pode. Você não será curado com o Facebook, você não será curado com o WhatsApp, você não será curado levando as suas dores para quem não tem a mesma cabeça que você tem, para quem não busca um verdadeiro Deus, irmãos. Amém? Amém. E outra pergunta que Jó faz, que nós muitas vezes fazemos também: como posso ter paciência se não tenho futuro? Jó está, como eu vou dizer para os irmãos, Jó está desanimado. Jó, no capítulo 6, busca a sua morte. Jó prefere, Jó não tem medo de morrer. E Jó está muito desanimado com tudo que vinha acontecendo, principalmente com os seus amigos, que ao invés de aliviar o fardo dele, colocou mais um fardo. Culpou ele injustamente, porque ele diz que Jó é culpado de tudo o que estava acontecendo com ele, que muito grave seria o seu pecado. Mas Deus diz que Jó era justo, temente a Deus. Deus não acusa Jó de ser injusto. Jó, apesar de justo, era pecador, mas Deus não acusou Jó de ser injusto. Deus disse para Satanás: o meu servo é justo. Viste meu servo Jó, justo e fiel. E Jó diz assim: como posso ter paciência se não tem futuro? Aí nós vamos no texto de Romanos 12, irmãos. Abra suas Bíblias em 12. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Romanos 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem nas orações. Irmãos, Paulo diz em sua carta, irmão, para que a gente temos que se alegrar. No caso, é se alegrar na nossa bendita esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E para que nós sejamos pacientes em todas as tribulações. O Novo Testamento tem vários textos que diz para que a gente persevere, que a tribulação produz a fé e a fé produz perseverança. Às vezes não é fácil, às vezes a luta é árdua, mas Deus está cuidando de nós. Deus está tratando nós. Você vê que no final do versículo, Paulo diz: perseverem nas orações. E no final do livro de Jó, a gente vê a vida de Jó ser restituído quando Jó ora pelos seus amigos. Então Jó orou pelos seus amigos e Deus restituiu todas as coisas que foram tiradas deles em dobro. Então, por isso que o vô Jorge prega muito isso, que a gente tem que perseverar muito nas orações e ser paciente na tribulação. Vai passar. Aleluia! Vai passar. E ainda que essa breve e momentânea vida, às vezes a gente não seja curado, às vezes a gente passa com essa dor, ainda um dia o Senhor vai enxugar toda a nossa lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, nós
estaremos com Ele na glória. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Seguindo o texto, amados irmãos, diz assim: acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Ele está dizendo aqui que nós não somos super-heróis. O único super-herói que nós temos é o nosso Senhor. Ele não usou capa, ele não tinha asa, ele levou a coroa de espinhos. O nosso super-herói, o nosso único super-herói morreu na cruz. Por mim, morreu na cruz por você e por todos aqueles que creem em mim. Amém? Então nós não devemos ser, nem somos super-heróis. Nossa, como diz o texto, nós não temos força de pedra e nem carne de bronze. Amém, amados irmãos? Amém. Aí ele diz o seguinte assim, faz mais um questionamento: haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Jó se encontra em uma situação precária. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua família e Jó perdeu a sua saúde. Jó está em uma situação em que, não sei se alguém já esteve aqui, mas ele está no fundo do poço. Literalmente, Jó está no fundo do poço. E ele clama e pergunta: o que eu vou fazer agora que eu não tenho mais recursos? Amados, muita gente hoje, muita gente mesmo, coloca todas as suas confianças em seus bens. Passam uma vida para ganhar coisas e depois passam uma vida gastando tudo que ganhou com a saúde. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre fui alguém que trabalhou muitas horas. Eu, o irmão Michel, a pessoa que é autônomo acaba tendo que trabalhar muitas horas. E, infelizmente, às vezes nós trocamos o que é certo pelo que é incerto. Porque o certo seria nós termos mais tempo com Deus e menos tempo com o mundo. Porque é dele que vem a nossa força. É ele que nos sustenta. É ele que nos vai dar a direção. E Jó diz aqui: haverá poder que me ajude agora que meus recursos foram? Sim, irmãos. Haverá. 2 Crônicas 32:8 diz que com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Irmãos, nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós servimos um Deus verdadeiro. Nós servimos o Senhor dos exércitos, o único Senhor, o único Deus. Amados, eu queria deixar aqui algo para que todos nós reflitamos aqui. Satanás tinha a intenção de afastar Jó de Deus, assim como ele tem a intenção de nos afastar de Deus. Porém, Satanás acabou aproximando mais ainda Jó de Deus. Jó, através do sofrimento, conheceu mais a Deus do que ele podia conhecer. Jó mesmo cita em Jó 42 que ele conhecia só de ouvir falar, porém agora os olhos dele os veem. Satanás vive tentando contra a nossa vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, mesmo com nossas falhas, mesmo com os nossos erros e nossos pecados, nós aqui estamos para Deus esfregar na cara dele. Irmãos, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. A nossa vida já pertenceu um dia a Satanás. E Satanás vem tentando constantemente nos tirar da presença dele. Mas o nosso Deus é maior e nos traz na tua presença novamente. Glória do nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, 16 e 18.
Abram a Bíblia, irmãos, por favor. E mesmo que fracos, irmãos, mesmo que muitas vezes a gente não tenha mais esperança, mesmo que a gente veja que a luta é grande, e o nosso Deus também é grande, Paulo diz para a igreja de Coríntios assim: por isso, irmãos, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Amados irmãos, ainda que a doença que você tenha não seja curada, nós devemos orar para ser curado. Ainda que o seu financeiro não seja restituído, ainda que muitas vezes você continue passando lutas, porque ser crente não quer dizer ser isento de lutas. Muito pelo contrário, ser crente é assumir uma batalha. Paulo faz uma comparação que nós somos soldados de Cristo, e todo soldado acaba sendo ferido. Nós não vamos para a guerra tocar figurinha. Então nós não estamos em um mundo pacífico, nós estamos em um mundo hostil. E nós estamos aqui para guerrear contra ele e arrebatar, arrancar almas das garras de Satanás, saquear, como 10ª vez, saquear o inferno e ganhar almas para o nosso Senhor. E isso pode muitas vezes machucar a gente e cansar. Por isso que Paulo diz que vamos ser renovados, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma incomparável glória. Como eu já tinha falado antes, chegará o dia em que o Senhor, Apocalipse 21:4, enxugará toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amados, eu queria terminar, irmãos, com uma coisa muito importante, que é o que a gente tem que guardar no nosso coração. Jó perdeu tudo, Deus restituiu em dobro para ele. Muitas vezes esse processo pode demorar um tempo, mas todos nós hoje que chegamos aqui, às vezes alguns feridos, às vezes alguns desanimados, outros doentes, muitas vezes abatidos, mas Deus pode restaurar a nossa vida. Amém. Deus pode nos curar, Deus pode restituir os nossos bens, Deus pode nos dar aquilo que nós perdemos. Jó 42, 1 e 2 diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados irmãos, ninguém pode frustrar o plano de Deus na nossa vida. Satanás até tentou contra a nossa vida, mas como eu disse antes, mesmo fracos, mesmo às vezes vacilantes, nós estamos aqui do jeitinho de cada um, mas nós estamos aqui para a glória do nosso Senhor Jesus. Jó fez 16 perguntas para Deus. Deus faz 70 para Jó e não responde nenhuma delas. Então, muitas perguntas nossas, muitas dúvidas que tem, nós não teremos respostas, mas a certeza é que um dia o nosso Senhor vem e que nós reinaremos com Ele na glória. Amém, amados irmãos? É a palavra de hoje. Você perdoe às vezes o atropelo, mas isso é típico de um ex-ansioso. Bom e glória
essa ansiedade vai cair por terra. Amém. Deus abençoe